Fala, rapaziada, tudo tranquilo? Bora estudar um pouco? Então bora. Essa aula está sendo gravada como um complemento da aula anterior, para dar um suporte aí para vocês poderem fazer o exercício com mais facilidade. Se vocês voltarem na apostila, na semana 2, tem um quadro aí no PET de vocês que fala sobre coesão e coerência. Então vamos entender esses conceitos aqui para a gente poder fazer a atividade dessa semana com mais facilidade. Então vocês precisam entender o que é coesão e coerência para poder fazer o exercício dessa semana. Eu vou explicar de uma forma resumida e bem simples para que vocês não tenham tanta dificuldade. Então vamos começar pela coesão. O que é uma coesão? Quando a gente vai produzir um texto, é necessário que esse texto seja bem construído, para que as pessoas que vão ler o seu texto tenham mais facilidade para compreender as ideias que você quer transmitir. E a gente usa elementos de coesão para poder organizar essas palavras de uma forma que essa facilidade de compreensão seja alcançada. Então vamos pensar no seguinte: você precisa usar palavras, construir frases, construir orações e assim construir o seu texto. Mas como você vai fazer para ligar as palavras umas nas outras, as frases umas nas outras, as orações e assim construir o seu texto? Você precisa usar algumas classes de palavras que são responsáveis por isso, que são conjunções, pronomes, preposições. Eu vou deixar uma tabela para vocês consultarem quais são essas conjunções, pronomes, preposições e assim por diante, para vocês poderem fazer essa atividade. Claro que não se limita somente a conjunções, pronomes e preposições. Podem ser usados sinônimos e outros elementos aí para atingir esse objetivo. É o que a gente vai aprender no próximo slide aqui. Então, de forma bem simples, o que é coesão? É o elemento responsável pela ligação lógica entre os elementos do texto. É o que você vai usar para poder ligar as frases, as orações e assim construir o seu texto e para que esse texto fique bem legível, fique bem compreensível, ok? Fique bem fácil de ler aí. Então vamos entender agora o que é coerência. De forma simples, é responsável pela manutenção das ideias do texto. O texto não pode se contradizer. Então, para eu dizer que o meu texto está coerente, eu não posso contradizer nas ideias que eu quero transmitir através do texto. Então, eu não posso começar falando de um assunto e, de repente, se eu estou defendendo esse assunto, eu vou e falo de forma contrária a isso. Então, eu não posso defender e, ao mesmo tempo, atacar esse assunto. Eu não posso ser a favor e contra. Eu não posso negar e depois permitir. Se eu começo negando um assunto, eu tenho que terminar negando esse assunto. Então, a ideia é essa, a coerência. Eu preciso ter uma forma de começar falando de uma ideia e terminar falando da mesma ideia. Então, os elementos de coerência são esses. Mais tem mais a ver com a questão das ideias. Eu não posso me contradizer. Então, o texto precisa ser coeso, ele precisa ser bem escrito através desses elementos aqui, das conjunções, dos pronomes, das preposições. E ele precisa ser coerente. Eu não posso me contradizer no meu texto. Então, vamos lá. Vamos passar. Então, continuando o assunto, dentro do elemento de coesão, nós temos isso que a gente chama de coesão referencial. Para que serve isso?
Então vamos pensar. Quando eu quero construir um texto e, por exemplo, eu quero falar sobre um determinado aluno, para eu não ficar toda hora repetindo a palavra aluno, eu posso usar outros elementos que se refiram ao aluno sem necessariamente precisar repetir a palavra aluno. Eu posso usar pronomes, eu posso usar sinônimos para poder atingir esse objetivo. Então, o que é coesão referencial? É um recurso linguístico que eu uso para retomar um termo que já foi citado no texto, evitando assim repetições desnecessárias. Então, um exemplo aqui, para vocês compreenderem o que eu estou falando. Eu quero dizer que Maria foi ao mercado e que Maria comprou arroz. Para eu não ficar repetindo o termo Maria, eu posso usar um pronome. Então, como ficaria esse elemento aqui? Maria foi ao mercado. Ela comprou 10 quilos de arroz. Eu disse que Maria foi ao mercado. Eu não preciso repetir o nome dela novamente. Então, eu vou usar o quê? Um pronome para referir-se a Maria, que já foi citada no texto. Então, isso é uma coesão referencial. É quando eu uso outra classe de palavra que se refere a um termo que já foi citado no texto. Ok? Esse é o tema, é o assunto que vocês precisam compreender para realizar a atividade de hoje. Eu vou gravar uma outra aula explicando o que vocês vão precisar fazer na atividade. Então, o conceito que vocês precisam entender é esse: coesão referencial. Ok? Beleza? Então, valeu, pessoal. Eu vou deixar o link da próxima aula na descrição desse vídeo e também no card aqui em cima para vocês poderem ter acesso à explicação do que precisa ser feito na atividade de hoje. Então, até mais.